Plano Nacional de Casos de Violência contra a Mulher, que foi atendido de serviço de saúde público, Lei 8 de março, Lei 10.778 de 2003, e, mais recentemente, embora obviamente não tenha feito uma coletânea de estudos, os aspectos mais importantes, inclusive alguns citados pelos organismos internacionais. Por último, o iniciativa do Grupo de Trabalho Interministerial criado em 2004, que conta com a participação da sociedade civil e do governo, foi elaborada a proposta de legislação especial relativa à violência doméstica e familiar e resultou na edição e aprovação da Lei Maria da Penha. Essa é a nossa realidade, uma realidade de profunda desigualdade social, com diversidades regionais e a discriminação com base em raça, etnia e gênero. Está constatada por pesquisas, por estatísticas, a feminização da pobreza e a persistência de níveis de salários diferentes para homens e mulheres, o que atinge de maneira mais contundente a população feminina. Isso só virá depois que forem elaboradas políticas públicas que garantam ações e programas governamentais integrados, articulados, contínuos e acessíveis a todas as mulheres e peculiaridades regionais do Brasil. O Brasil ratificou a Convenção da Mulher em 1984. Houve a primeira convenção aprovada em 79, o Brasil aprovou ratificou em 84, mas o pequeno relatório só foi feito no ano de 2002. Mas foi observado pelos organismos internacionais que a Constituição Federal cultua o princípio de que homens e mulheres têm direitos iguais, proíbe discriminação no mercado de trabalho, protege a maternidade como direito natural, direito social, garantindo a licença maternidade sem perda de emprego e salário. E ainda, estabelece os organismos internacionais a obrigação do Estado de suprimir a violência no interior da família, o que é bom e positivo, ao lado de reformas legais importantes instituídas depois da Convenção de 1984. Pontos negativos são aqueles destacados, que merecem muita atenção, são as defasagens entre as garantias constitucionais de igualdade entre mulheres e homens e a atual situação social, econômica, cultural e política das mulheres do país. Os organismos internacionais querem que o Brasil efetue e assegure a efetivação das garantias constitucionais por meio de uma ampla reforma legislativa, para a qual a nossa participação ativa, cobrando, participando, nos manifestando nesse sentido, é da maior importância. O Estado brasileiro vem consolidando seu compromisso com os direitos humanos no âmbito internacional, submetendo a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ao Tribunal Penal Internacional. Também aceitou a competência do Comitê sobre a Eliminação de todas as formas de racismo para receber denúncias individuais. A Lei Maria da Penha, só para fazer uma notícia rápida e eu vou encerrar, ela tem uma vinculação com esse comitê que eu acabei de referir. Porque a Lei Maria da Penha é uma daquelas medidas normativas fundamentais ao exercício dos direitos humanos das mulheres. Ela foi sancionada em agosto de 2006, entrou em vigor, e embora existam questionamentos nos tribunais por parte da doutrina sobre alguns aspectos que, na verdade, representam a própria missão dela, ou seja, ela promove um tratamento desigual, para compensar uma situação desigual e terrível que é a da violência doméstica, que lamentavelmente atinge mais as mulheres. Então, é chamada Lei Maria da Penha em homenagem a uma biofarmacêutica que ficou
depois foi agredida pelo marido. A luta dela para obter a penalização do marido durou 20 anos, até ver o agressor condenado. E ela se tornou símbolo contra a violência doméstica. Essa agressão foi no ano de 1986. Em 2001, 18 anos depois, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização Fiscal Americana responsabilizou o Brasil por negligência e omissão em relação à violência doméstica. Somente em 2003, mais dela foi preso, e esse foi o primeiro caso de violência doméstica analisado pela OEA, com base na Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Ela cria mecanismos para proibir a violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Dispõe sobre a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, altera o Código Penal e dá outras providências. As suas principais mudanças são estabelecer o conceito de violência doméstica contra a mulher, determinar que a violência doméstica contra a mulher independe de orientação sexual, e no campo do atendimento, a nova lei prevê capítulos específicos para o atendimento pela autoridade judicial nos casos de violência contra a mulher. Lógico que violência doméstica, não precisei dizer para vocês, né? Não é só contra a mulher. A lei regula a violência, mas não é que elas são, os casos envolvendo mulheres são tão esmagadoras na maioria, que são aqueles que têm efetivamente grande significado de direito social, que trata como se fosse uma lei que atende a situação e também a situação da mulher. Eu vou terminar agora, eu já conheço com vocês, né? Eu vou terminar falando de uma história, que é uma parábola, uma história contada pelo José Paraná. É uma história que ele conta a respeito de um camponês que, numa aldeia pequena, né, Idade Média, ele foi tocar o sino da cidade, vamos falar mais ou menos, foi tocar o sino da cidade, um sino que era normalmente tocado quando alguém morria, né, ou quando, enfim, era chamado. Mas aí, em ocasiões especiais, para festa, para uma missa, para uma reunião religiosa, ele foi tocar esse sino. E aí, quando ele começou a tocar o sino, as pessoas acorreram ao lugar para perguntar quem é que é morreu. E ele disse assim, não, dessa vez não foi uma pessoa que morreu. Dessa vez, eu estou tocando o sino pela morte da justiça. Por quê? Porque tinha sido uma questão envolvendo o início da terra que ele ocupava, que ele era líder de uma pessoa poderosa, e o juiz teria decidido a favor da pessoa poderosa. E ele, então, na sua condição de não ter para quem recorrer, de não ter voz, ele resolveu tocar o sino naquele momento pela morte da justiça. E diz o Paraná, de cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido, para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que deram esperar e da justiça como todos temos direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça. Não que se envolve em públicas de teatro e nos confunde com flores e vanguetórios da judicialista, não aqui permitiu que se pedasse os olhos e que se ache nos pelos da balança, não a da espada que sempre corta mais para um lado ou para o outro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira, cotidiana, dos homens. Uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso
sinônimo ético. Uma justiça que chegasse a ser tão dispensável à felicidade do espírito, como dispensável à vida e ao alimento do corpo. Uma justiça exercida pelos tribunais, sem dúvida. Sempre que a isso os determinasse a lei, mas também, sobretudo, uma justiça que fosse a emanação espontânea da própria sociedade em ação. Uma justiça em que se manifestasse como um ineludível imperativo moral, o respeito pelo direito a ser, que acaba se humano. E eu agora vou dizer com as minhas palavras o que eu penso a respeito dessa visão de justiça, que eu espero ainda ver acontecer, como ideal de realização das minhas crenças mais profundas, é uma justiça companheira cotidiana, aquela que caminha ao nosso lado na rua, ou que a gente possa correr atrás dela, tentar tocar nela, ou apenas apreciá-la. Confiar nela, porque ela está sempre do nosso lado. Acreditar que ela está vinculada a não está só vinculada a uma decisão do tribunal, mas que ela é um imperativo nas ações que fazemos, como seres humanos conviventes. Com ela presente, não haveremos de nos preocupar com relações de gênero, ora essa, de raça, etnia, cor, porque onde existe justiça, existe respeito, e respeitar o outro, qualquer que seja ele, é tratado como nós tratamos a nós mesmos, e nós não nos ofendemos. Nós preservamos a nós próprios se nós não estivermos mentalmente debilitados, precisando procurar o nosso espírito de preservação para com o outro, para com o meio ambiente, fazendo as pazes com as grandes forças da natureza. Diferente disso, qualquer felicidade é engano, do que não completa, simplesmente passageiro, do que não licencia o acordo dos que são iguais nessa terra, e não há pior engano de estar amado do que o daquele que a si mesmo se engana. Obrigada, pela paciência por estar aqui nessa noite. Bom, passo então as questões, a palavra está aberta. Se alguém quiser dirigir alguma pergunta à doutora Sânia, ela responde. Boa noite a todos. O privilégio estar aqui, não para questionar, mas me defender um pouquinho e, ao mesmo tempo, enaltecer. Projeto de autoria de muitos de vocês, sob a coordenação da professora Soraya, finaliza para a morte do novo tempo. Consciência física do engajamento do esporte, da tradição de HSI, um tema tão importante como o tema da violência doméstica. Penso que a professora Sânia traduziu muito bem aquilo que todos nós pensamos. E eu posso dizer que, quando há discordâncias com a sua fala, não representam que nunca representarão discriminação. Creio que homem e mulher são seres humanos, mas só a mulher é quase divina. É sobre-humano. Não só porque vir ao mundo de uma mulher, do ligado,
pelos laços afetivos a uma outra mulher, felizmente, tenho uma filha mulher, e penso que aqueles que não têm a minha condição, ou a mesma condição de vida que eu tenho, de alguma forma, sempre estarão ligados a uma mulher. Então, numa visão nietzschiana, nós podemos compreender a vida, enxergar a vida como duas caixas. Uma delas instrumental, que representa a caixa de ferramentas, e a outra, no nosso imaginário, a caixa de brinquedos, a caixa de fantasias, de sonhos. Nossa vida terrena, do dia a dia, nos leva a valorizar apenas o instrumental, aquilo que representa utilidade. E a mulher, ela, sem dúvida alguma, representa para todos nós muita utilidade. Como eu disse, eu fui de uma mulher, não vivia com crianças sólidas, e essa mulher me deu de mamar, me ensinou os primeiros passos, me encarregou na vida, me deu uma formação, mas hoje, nessa parte da minha vida, essa mulher, uma doce, santa mulher, não está mais na caixa de ferramentas, não é mais útil para mim, porque afinal eu constituí família, eu tenho uma profissão, mas nesse momento da minha vida eu percebo uma consciência gratificante e consegui transportar da caixa de ferramentas para, sem dúvida alguma, a mais importante peça de brinquedos da minha fantasia, dos meus sonhos, da minha realização pessoal, que é a minha mãe. Então eu consigo enxergar que verdadeiramente a amo, né? Que está no amor verdadeiro, que realiza toda a pessoa humana. E nesse momento, a senhora Cânia disse de algumas posições, eu entendo que a legislação não precisava fazer